Bom, então, o produto final, né, como a gente falou, foram as palavras-chave, e aí a gente encerra a fase investigativa e a gente entra na fase teórica, que é a tradução dessas palavras-chave em roupa. Como que eu apresento essa tradução para as minhas clientes, né? E não foi diferente no caso da Dri. Eu apresento um mapa de estilo, né? E por questões didáticas, esse mapa de estilo eu divido nesses 6 temas que vocês estão vendo aí. Então, tecidos e caimentos, modelagem e silhueta, cores, estampas e texturas, sapatos, acessórios e entorno, né? Eu vou passar com vocês rapidamente, vocês vão ver imagens do mapa de estilo da Dri, eu vou trazer alguns elementos. Dri, sinta-se à vontade para interromper, comentar o que você quiser, mas acho que a ideia é mais tangibilizar um pouco para vocês o que, que é um mapa de estilo e também, ao mesmo tempo, compartilhar um pouco dessa conversa que eu e a Adri a gente teve. Coisas importantes, assim, o mapa de estilo é igual quando a gente, né, tá decidindo ir num lugar e bota um destino no GPS e ele dá para a gente um caminho, né? Significa que a gente vai seguir aquele caminho exatamente do jeito que o GPS está falando? Não necessariamente, né? Às vezes tem uma rua fechada, tem uma obra, tem um desvio, tem um negócio que mudou e que você não sabia, e você acaba fazendo um caminho diferente, mas mais ou menos você continua indo naquela direção, né, para você chegar no seu destino final. Então, acho que é exatamente isso que o mapa de estilo é. Ele não é uma coisa para ser levada literalmente, exatamente tudo que está aqui precisa ser feito, mas são sugestões, né? E é uma questão de como que a gente, né, sai da onde o ponto de partida, que agora a gente já identificou, né, onde a Adri está, e como a gente dá esse próximo passo, né, no estilo dela. Então, vamos lá. Então, o primeiro, tecidos e caimentos, o que, que a gente fala, né? A gente fala, primeiro de tudo, daquilo que é apropriado para a vida, né, que a Adri leva. Então, eu acho assim, não teve até hoje uma cliente que me falou que conforto e praticidade também não eram prioridades dentro da vida, né? Então, dentro disso, eu acho super legal, né? E aí vocês estão vendo 2 imagens, porque foram 2 slides diferentes, mas a gente, de fato, abordar um pouco de teoria de tecidos, assim, de fibras têxteis, né? Para a Adri conseguir entender assim, nossa, tá bom, então o que, que funciona no meu dia a dia, né? Quando eu for comprar uma roupa, eu saber ler uma etiqueta, eu saber entender que aquele tecido é apropriado para aquela situação, né? Que eu estou cuidando daquela roupa do jeito que eu deveria cuidar, né? Porque não adianta a gente falar de sustentabilidade só na hora da compra, né? Obviamente tem muita coisa na hora da compra, mas tem muita coisa da forma como a gente cuida das roupas que a gente tem em casa, né? Não é descartável, não é de qualquer jeito. E se você sabe que você não tem disponibilidade, por exemplo, de lavar uma peça na mão, então, por favor, não compre uma peça delicada, né? Compra aquela que faz sentido na tua vida. Então, por exemplo, para a Adri, a gente falou muito dos tecidos artificiais, que eles têm, né? Eles são tecidos de origem de celulose, de madeira, enfim, eu expliquei bastante dessa teoria para a Adri, mas qual que é o grande ponto deles? Eles ainda preservam respirabilidade e conforto térmico que a gente tem em fibras naturais, mas eles trazem praticidade das fibras sintéticas no cuidado. Óbvio que não é igual, né, um poliéster da vida que a gente bota na máquina, não desbota, não, né, nada acontece, a roupa sai, não precisa nem passar porque tá tudo lindo. Não é assim, tão assim, mas é melhor do que uma seda, por exemplo, né, que de repente no dia a dia pode ser um pouco mais atrapalhado. Então, assim, tudo isso, né? E falamos de caimento, né? Então, por exemplo, a Adri já compartilhou com a gente que ela, né, não está exatamente no peso que ela acha ideal, né? Que teve a pandemia, que agora, né, ela já está aí com todos os Faz esforços. tempo, não foi com a pandemia, não, mas. Então, só que aí a gente falou um pouco disso, né? Porque não adianta ficar botando roupas largonas que dão a sensação que, né, você ainda é maior, ainda ocupa ainda mais espaço. Mas também não é aquela roupa justa, que, né, que parece que o corpo não está cabendo lá dentro. Mas é um caimento que acompanha o corpo, né, do tamanho certo. Não é nem maior nem menor. Coisas um pouco mais soltinhas, tecidos que têm peso, né, que vão cair, que vão trazer esse shape, vão ajudar a dar um shape legal para o corpo. Então, tudo isso fez parte da conversa de tecidos e caimentos. Dri, algum comentário? Não, foi isso, super Tá bacana. bom.
Aí a gente entra em modelagem e silhueta, que é uma das partes que eu acho que é das mais polêmicas, assim, que daí começa. Ah, mas eu sou baixinha, não posso isso. Ah, mas eu tenho barriga, não posso aquilo. Ah, mas o meu braço, meu peito, né? Sempre tem. E aqui é onde normalmente tem as regras. Então, assim, o que que eu acho, né? Óbvio, a gente falou sobre esse tipo de coisa, e aí o jeito que eu mais gosto de falar disso é falar assim: vamos valorizar as partes do corpo que você ama, né? E aí a Adri falando, eu gosto do meu colo, né? Eu gosto da minha cintura. Então, quando vocês olham aí a imagenzinha de modelagem silhueta, tem coisas que valorizam essas partes do corpo. E eu gosto, amo essa conversa, muito mais do que quero ficar me disfarçando aqui, disfarçando ali todos os meus defeitos. Vamos focar no positivo e vamos trazer luz para o positivo. E eu acho que assim a gente é muito mais feliz, sinceramente. E aí, vocês estão vendo aí a Branca de Neve e a Bruxa Malvada? Por quê, né? Vou explicar. Porque além da modelagem e da silhueta, elas de fato, né, ajudarem a gente a criar, de repente, algumas ilusões de óticas, né, para valorizar e de repente disfarçar partes do corpo, elas também comunicam muita coisa, né? As roupas, elas criam linhas no nosso corpo, né? E aí eu trouxe essas duas imagens porque no nosso inconsciente coletivo a gente tem isso, né? Então a gente olha a mocinha que é inocente, que é um pouco mais frágil, que é romântica. Ela é o quê? Ela é cheia de linhas curvas, laços, babados, rendas, bufantes, né? Esses códigos, eles remetem a gente num inconsciente coletivo mesmo da nossa, considerando a nossa cultura, a nossa sociedade, né, para esse tipo de coisa. Por outro lado, a vilã, ela é determinada, ela é forte, ela é cheia de magia, né? Ela tem o quê? Ela tem linhas mais retas, ela tem pontas, ela é mais minimalista, né? E esses são códigos que a gente também pode usar ao nosso favor quando a gente quer comunicar esse tipo de coisa. Então, aqui, assim, é um exemplo, é uma super generalização, mas é só para trazer um pouco e exemplificar um pouco para vocês. Porque também, assim, na vida real, a gente não é preto no branco, assim, né? Ninguém é 100% mocinha e ninguém é 100% vilã. E até mesmo quando a gente olha, por exemplo, as palavras-chave da Dri, a gente tem força de um lado, mas a gente tem afeto de outro, né? Então, como é que a gente vai lidar com linhas retas, curvas, pontas, babados, bufantes, né? De maneira que seja a autenticidade da Dri, né? Ou, de repente, um dia que ela tá, né, mais de um jeito, ou que ela está mais de outro, ou que ela está precisando trazer um lado mais do que outro, então que ela use a roupa a esse favor de uma forma consciente, né? Sabendo que esses códigos, eles querendo ou não, eles moram dentro das nossas cabeças e, né, do lugar onde a gente vive, e eles podem trazer essas comunicações, seja para o outro, seja para a gente mesmo, porque às vezes tem isso, né? Então, acho que de modelagem de silhueta era isso. Dri, não sei se você quer falar alguma coisa ou não. Não, foi super legal, porque ela explicou também muito, eu sou muito baixinha, eu falava, mas será que eu posso usar um kimono? A Mari falando, pode, né? Só que cuidado para ele ser abaixo e não te cortar no meio, porque aí sim ele vai te diminuir, né? E que seja realmente uma linha reta, né? Então, todas as linhas retas te favorecem. Então, tudo que você tiver o corte um pouco mais no horizontal, dependendo da forma como você utilizar, às vezes podem não te favorecer, não, não quer dizer que você não vai poder usar, como a Mari falou, eu adoro listrado, né? Ela falou, não é que você não pode usar listrado, né? Mas como é que é a forma que você coordena isso e que tipo de listrado, enfim. Então, eu acho que eu aprendi muito a olhar também, por exemplo, essa última foto é minha. Ela falou, olha, por que você gostou muito dessa roupa? E aí a gente também. Tá vendo que às vezes o tênis mais claro, ele te alonga, porque ele fica já junto com a perna, né? E aí o foco maior está na parte de cima, e ao mesmo tempo tem aquele cintinho que vai no meio, é uma linha reta que te puxa, né, para baixo. E o corte da manga é um corte reto, então ele também faz você alongar, então faz parecer mais fina também. Então acho que foram essas dicas que foram super bacanas para mim, que às vezes eu até preferia, mas eu nem sabia por quê. Por que eu preferia, né, dessa forma? Então acho que entender que para mim a silhueta, né, cortes retos, e para as minhas palavras fazem muito mais sentido, eu acho que isso foi muito legal.
Ah, maravilhoso. E acho que isso que você falou é muito importante também, porque eu acho que o grande coisa do processo é de fato nomear, né? Porque no inconsciente, gente, a gente se veste, a gente se olha no espelho, né? Todo mundo tem espelho em casa, né? Então a gente sabe o que fica bom, o que não fica bom, mas às vezes isso é de uma maneira tão inconsciente e tão assim, não sei bem por quê, né? Que eu acho que quando a gente dá nome, a gente entende exatamente o que é, fica mais fácil replicar, fica mais fácil ousar, porque você sabe o que é importante. Ah, é a linha reta vertical, por exemplo. Como eu vou fazer para criar linhas retas verticais? Aí você abre um mundo de possibilidades de coisas que vai funcionar para você. Né? E aí acho que aqui, Bel, a gente volta também naquela conversa do início. Isso é o ensinar a pescar, né? Muito Porque, por mais do exemplo, que para mim, quando eu for comprar, já estou muito mais atenta nesses pontos, né? Tanto que no meio desse processo eu comprei uma blusa. E a gente vai ver depois, a blusa que eu comprei não tinha esse corte reto, tinha outra. Eu falei, gente, mas não gostei dessa blusa. E depois eu fui descobrir por que eu não tinha gostado da blusa. a gente vai contar mais disso, né? A gente vai É. contar mais. Ótimo, então isso foi de modelagem silhueta. Aí a gente entra num tema que é gigante, e vocês vão ver pelo slide a quantidade de conversa que a gente teve. Então, enfim, em cores, estampas e texturas, o que a gente fala, né? A gente falou de significado das cores, a gente fez um exercício de atribuir cores às palavras-chave da Dri. Então, quando a gente fala de força, quando a gente fala de energia, né? Perguntando para ela, Dri, que cor vem na tua cabeça? Né? E aí, se são essas as cores das suas palavras-chave, cadê essas cores no seu armário? Às vezes elas já estão lá, às vezes nem tanto, né? Então, são coisas para a gente ir pensando e para a gente trazer na fase prática, que é a próxima. A gente falou também do círculo cromático, a gente falou de começar a coordenar a cor a partir do círculo cromático, né? Para sair um pouco de tudo eu combino ou com branco ou com preto, que é o lugar mais seguro, mas também o mais sem graça. Vamos combinar. Então, né? E aí também, de novo, eu falei com a Adri, né? É um ponto de partida, é uma coisa para te destravar ali, mas assim, não é que só pode fazer combinações que tem referência no círculo cromático, não é nada disso. Mas eu acho que quando a gente está começando nossos primeiros passos, é bom ter essas fontes de inspiração, né? Deixa a gente um pouquinho mais segura. Daí a gente falou de coordenação de cores, então eu pus algumas sugestões para ela. Então tem essa questão do alongar a silhueta, mas tem também a questão de ser divertida, de ser autoastral, né? Então, assim, são opções, são muitas opções que existem aqui de coordenação, e é uma questão de ir entendendo, né, a forma como a gente coordena, como é que isso vai comunicando, né? De novo, trazendo coisas do inconsciente com o coletivo, enfim, todas essas coisas que a gente foi falando. E E aí foi a muito. Rodri, conta. Desculpa. Não, essa parte foi muito legal, porque também, ao mesmo tempo, dependendo das palavras, é muito do trabalho da Mari focado. Porque, por exemplo, eu falei para Mari, Mari, eu não sou uma pessoa ousada, então eu não espero que você me ensine, eu nem quero saber coordenar estampas. Então, tem gente que tem essa coisa de, coordenar essa estampa é super ousado, eu vejo nos outros, acho lindo. Eu não quero, não tenho essa pretensão, e acho que as minhas palavras mostram que, tipo, eu não preciso disso, né? Então, também saber disso, porque às vezes a gente se força porque está na moda, porque eu quero me parecer perante a um grupo, ou porque todo mundo usa isso ou não. E a outra coisa que foi para mim chave, Bel, foi essa foto aqui, como vocês podem ver, tem uma jaqueta aqui no slide de estampas, na última, nas costas, que eu virei para a Mari e eu falei, ai, Mari, sabe qual é a pergunta que vem na minha cabeça quando eu vejo essa jaqueta? Ela falou, não, qual? Eu falei, isso é brega ou é cool? Por quê? Porque eu ainda estou com um referencial externo, né? Então, o que as pessoas vão achar de mim se eu vestir essa jaqueta? E não, tipo, e aí a Mari perguntou, Dri, não é se é brega ou que é cool. Você gostou ou não gostou, né? Então, assim, você se sentiu bem, você não se sentiu bem. O que isso representa para você, né? Então, acho que esse foi uma mudança, assim, tipo, essa pergunta foi muito chave para mim. Porque eu acho que tem todo o trabalho daquela conexão interna, né? Porque uma das coisas é, putz, eu ainda sou uma pessoa que, né, aquela coisa que, como eu falei, eu era certinha, sempre preocupada com o que os outros vão falar e tal, e isso reverbera nas roupas. Então, não, é tipo a liberdade, como você se desprende disso. não, achei incrível, porque era isso que eu ia te perguntar. Quando a Mari estava falando de estampa, eu ia perguntar, você não usa muita estampa porque você não gosta e também fine, né? Tipo, tudo bem, a pessoa não gostar, não gosta e tá tudo certo. Ou porque você
não sabe como, não se sente confortável, e tem muito essa coisa que os outros, não, mas as pessoas vão me ver com estampa, né? Então, assim, quando eu acho que é muito isso, legal você ter trazido isso, de falar, peraí, eu vou virar essa chave, não tô nem aí porque o João, o Pedro vai falar, assim, eu tô me sentindo bem, tô me vestindo, parar de se vestir para os outros e começar a se vestir para você, né? Isso é muito legal, assim, isso é muito Não, legal. e acho que a Mari falou uma coisa muito legal, tudo também depende de como você se banca, né? Como é que você usa aquela roupa? Se você está se sentindo linda, assim, quantas vezes a gente já não vê a pessoa na rua que você fala, gente, você nunca usaria isso? Mas não é que ficou legal na mulher? Porque a pessoa está tão se bancando, Total. você fala, nossa, olha que legal, entendeu? E eu acho que essa é uma mudança de chave para muita gente, que isso é legal também. Legal. E sabe, só queria fazer uma conexão com segunda mão, né? Porque o que acontece? Essa coisa de tendência é um negócio que, assim, de repente agora tem que usar tal. Então as pessoas querem procurar aquilo, e não necessariamente. E no segunda mão você tem um acervo, que é um acervo que tem de tudo, né? Tem gente que se desapegou de alguma coisa. E assim, as pessoas quando começam a usar, começam muito a ver isso, que assim, tá bom, posso até procurar alguma coisa que tá na moda e eu quero achar aqui, mas assim, não, eu quero achar um negócio que seja legal, eu quero encontrar um achado, eu quero encontrar um negócio que faça sentido para mim. Eu não tô nem aí se isso aí agora, se essa é a cor que tá usando, se esse é o shape que tá usando, tipo, pouco importa. Isso tem muita conexão com segunda mão, porque às vezes as pessoas têm esse preconceito de falar, não, mas eu não vou comprar no segunda mão porque eu não vou encontrar o que tá usando agora. E não é isso, né? Então, acho que é muito legal todo esse papo para essa Ligado conexão. a isso, Bel, acho que tem uma coisa que eu dividi com a Adri também, e dividi com algumas outras clientes minhas, porque eu li recentemente num livro e eu achei muito interessante. E ela fazia um paralelo da moda com outras diferentes formas de arte, né? Então, arquitetura, literatura e música. E ela falou assim: eu acho que num determinado sentido a moda é muito parecida com a música, porque todo mundo tem uma opinião também, né? Às vezes a arquitetura você não entende tanto, ou literatura não tem tanta profundidade, mas assim, música, meio que todo mundo sabe o que gosta, o que não gosta. Só que aí ela fala no livro, né? Qual é a diferença? A diferença é que a gente gosta de ouvir as músicas que a gente gosta de ouvir e a gente não tá nem aí, né? Sei lá, eu sou usuária do Spotify, eu nunca entrei nas músicas que são top 50 para ver se o que eu tô ouvindo tá lá no top do Spotify. Nunca. Uhum. Porque total. E você não vai escutar uma música que você não gosta, sei lá, você não gosta de... Vou falar qualquer coisa aqui, rock, música clássica, qualquer... Você não vai colocar para ouvir porque você não vai, né? Então é a mesma coisa com a roupa. É muito legal essa. É isso. Se você não gosta, você não escuta. Se você gosta, você escuta. E a gente devia pegar esse comportamento e esse mindset da música e trazer para roupa. Adoro isso, E é isso. E aí é isso que você está falando. E aí você entra numa segunda mão de coração aberto, sabe? E muito livre, como a Adri falou. De assim, eu amei essa calça. Ai, gente, mas não tá mais usando, mas que pouco importa, sabe? Então, foi bem legal essa conversa mesmo. Muito bem. Então, daí, seguindo, acho que a última nessa história, e aí eu fiz questão de, né, como a Adri falou, né, obviamente é customizado. Mas uma pessoa que tem afeto nas palavras-chave, eu não tenho como não dar atenção para a textura, né? Porque é isso, eu acho que tanto para ela, né, que já abriu aqui para todo mundo que é taurina, que, né, os sentidos é uma coisa importante, mas também na sensação que passa para o outro, né, de uma roupa que tem essa textura, de repente, né, de abraço, de carinho, né, então eu acho que tem um monte de coisa aqui na textura que a gente pode explorar, não só do afetivo, mas também, por exemplo, da força. Então, coloquei algumas coisas ali de couro, né, que obviamente pode ser couro fake e tudo mais, né, dentro da filosofia de cada um, mas assim, a textura também comunica muita coisa, e eu acho que nas palavras-chave da Dri faz muito sentido a gente explorar isso dentro do armário dela. Seguindo. Beleza? Então, daí, a gente segue para sapatos e acessórios, que foram os últimos que a gente falou. Então, obviamente, não vim propor para Dri salto alto. Não, jamais. Né? Não faz sentido para ela, para a vida dela, né? Para o conforto e para a praticidade do dia a dia. Então, não. Mas, assim, dá para ser sapato confortável sem salto?
também alinhado com o estilo, né? A gente tem uma oferta gigante hoje no mercado. Então, aí eu tentei trazer algumas coisas para ela, algumas ideias que eu acho que podem fazer sentido. E, igualmente, acessórios, né? Até falei para ela, acessórios, gente, é um mundo sozinho, né? Podia ser um mapa de estilo só de acessórios com não sei quantas páginas. Mas faz sentido eu propor tudo isso, né? Pessoalmente, não acho. Então, o que eu trouxe, né? Então, poxa, queremos, né, valorizar a cintura. Então, vale a pena pensar em cinto, que, de novo, vai criar uma linha em volta da cintura. Não só vai acinturar, como pode ser um ponto de destaque, dependendo da cor que a gente escolhe, né? Coisas que vão trazer essa linha mais vertical. Então, colares mais longos, uma echarpe, né? Então, trouxe essa opção. E trouxe também opções de cabelo. Que uma das coisas que a Adri falou é isso. Nossa, tem dia que eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é prender meu cabelo. Eu falei, não, por que não saiu de cabelo preso? Não sai de rabinho? Não, mas podemos fazer uma coisa legal, podemos botar um acessório. Então, assim, só para exemplificar para vocês que, de fato, né, nenhuma das minhas clientes nunca vai ser assim, vai ter o mesmo mapa de estilo. Porque é uma coisa que não só está alinhada com as palavras-chave dela, como está alinhado com a vida que ela leva e com aquilo que faz sentido nesse momento, né? Então... E por isso que eu acho que é legal, né, Mari, por mais que as pessoas não tenham uma consultoria, fazer essa reflexão, né? Tipo, tá representando, tá te favorecendo, né? O que você acha que às vezes você usa um cabelo que é muito mais porque, putz, eu tô acostumada a usar e você nem pensou que você podia usar de outras formas. Verdade. E aí, a última coisa que a gente fala, que eu não trouxe o slide aqui, é a questão do entorno, né? Que não é exatamente sobre roupa, mas é sobre cabelo, maquiagem, unha, sobrancelha, tatuagens, né? Que apesar de, né, não ser a escolha da roupa que a gente está vestindo, tá muito ali junto, né? E se a gente está cuidando de uma imagem para comunicar alguma coisa, com certeza todas essas coisas, né, também deveriam ser pensadas. Então, né, não é exatamente o caso da Dri, mas, por exemplo, uma cliente que tem elegância e sofisticação, por exemplo, como uma das palavras-chave, não pode ser uma cliente que está com um esmalte vermelho todo descascado, né, por exemplo. Porque aí é todo um esforço na roupa e aí, por um outro detalhe de entorno, você meio que, né, prejudica essa comunicação. Então, a gente teve um pouco dessa conversa também. E foi isso. E aí, isso fecha. Então, assim, né, foi aqui uma pincelada né, foram, sei lá, mais de 2 horas de conversa de mapa de estilo, resumidas aqui para vocês. E isso encerra a fase teórica. Então, aqui a gente está meio que na metade, mas já um pouco mais consciente, né? A ideia é que durante a fase prática, daí de fato, né? Se agora a gente fez o quê? A gente botou o endereço no GPS e a gente sabe mais ou menos que caminho a gente tem que ir. Na fase prática, a gente vai percorrer esse caminho e vai ver na vida real o que de tudo isso que eu falei realmente funciona para a Dri, o que não funciona para a Dri, e aí no final a gente conclui, né? Mas é meio que agora que a gente, ok, então sentamos no carro, pegamos na direção e vamos começar. E eu acho que é agora que o povo quer ver, né, Bel? Que é a hora que o povo quer ver. A Mari já deu as dicas. Olha, você pega essas caixas, essa caixa aqui você separa para doação, venda, a outra parte é tipo, fica a outra. Eu gostei que ela tem uma parte que ela me falou: olha, essa aqui você coloca no limbo, para ver se você dá uma última chance. Tipo, essa aqui para ver se realmente você vai emagrecer, se está muito longe. Então foi muito legal. Muito bom. E agora eu vou colocar meu armário abaixo e realmente fazer esse exercício. Claro que, né, se a Mari estivesse aqui seria mais fácil, né? Mas eu acho que tá aí o meu desafio, né? De realmente vou gravar o máximo que eu conseguir aí esse processo para vocês acompanharem, né? Os meus futuros dilemas. Odri, sabe que nessa parte do desapego, não vamos falar disso, que esse é tema para o próximo capítulo, mas assim, a gente sempre fala que na dúvida, esse que a Mari chamou de limbo peraí, na dúvida não faz nada ainda, que eu acho que esse é porque tem muita gente que fala, ai, eu desapeguei, não sei o que, nossa, me arrependi, não, então pera, testa, e aí se for depois você faz, mas esse vai ser um assunto, concordo, a próxima parte, mas eu adorei que hoje, assim, foi muito legal, Mari, que
conectando mesmo, né, a teoria, mas trazendo já os exemplos da Adri. Eu acho que para quem está vendo de fora consegue conectar os pontos, fica super legal. Já dando aqui o feedback, acho que para quem está assistindo de fora foi muito legal. Rodri, e você quer contar alguma coisa? Você já contou da blusa? Não sei, tem mais algum que você quer compartilhar com o povo todo? Não, eu acho que o que é mais legal é que o meu olhar já está mudando, né? Desde o armário, tá? Estava contando, eu tive uma festa outro dia, usei uma saia que eu nunca tinha usado. A Mari foi falando, a foto, pera que eu tenho a foto. Eu falei, o que eu vou usar numa festa, olha lá, numa festa de frio? Ela falou, eu já ia colocar minha calça preta básica, né? E aí ela falou, por que você usa uma saia com meia calça? E de repente eu fui ver, gente, eu já tenho essa saia, nunca usei. E aí eu só, né, vi uma blusa, falei, vou usar, olha, gostei dessa blusa com essa manga bufante, vou com ela. Aí vi que eu tinha uma outra blusa, falei, olha, se eu não conseguir comprar uma blusa, eu tenho uma que funciona, tô feliz, então o que importa, né? Vamos dizer assim, um pouco mais coxinha, mas funciona. E a outra foi muito legal, que eu já contei para a Mari, que essa calça que eu tenho meio estampadona aí, eu só usava com preto. Então, tipo, eu perdi a versatilidade. E de repente eu olhei e falei, será que essa blusa cinza fica boa? E eu gostei do resultado. Então, eu acho que assim, é treinar esse olhar para uma maneira diferente, né? Então, acho que a Mari tem me ajudado muito a ver realmente. E assim, gente, também ser menos crítica comigo mesma, né? Eu acho que tem coisas assim, quanto mais, se você se sente bem, você passa essa energia boa, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, é como eu consigo olhar para o meu armário de uma forma diferente, ver uma reconexão comigo mesma, se me representa ou não, e se bancar. E eu acho que isso, é muito legal, porque eu estou super feliz. Então, independente de quanto vai sair do armário, eu sei, né, realmente o que eu quero. E isso é muito legal. Ai, amei. É o melhor. Eu tô feliz. Ai, mas e assim, eu acho que assim, já olhando, né, esses 3 looks que ela mandou durante essa semana, versus aqueles primeiros que a gente olhou no primeiro slide, né, que foi do diário de looks do exercício, eu já vejo diferença, né? Já vejo uma outra pessoa. Então, assim, mal posso esperar para a gente passar pela fase prática, testar um monte de coisas juntas. E aí ver mais, né? Trazer isso. Aquela frase para mim ela é bem significativa, assim, né? E o sol é isso, trazer o sol para fora, vamos brilhar, vamos realizar sonhos, vamos ser felizes, porque a vida está aí para isso, né? Exatamente. Então, pronto. Então, muito bom. Próximos passos, Bel, estão aí. Então, a gente entra na fase prática, tem 3 subetapas. A gente já está vivendo a primeira, que é a revitalização do armário. De novo, eu dei as instruções para a Adri, ela vai fazer sozinha, né? Por experiência, é bem maçante ficar tentando fazer isso online ao mesmo tempo. Então, falei para ela, põe uma música boa, curta esse momento, e aí pedi para ela ir anotando um monte de coisa para a gente conversar depois. Mas isso é tema dos próximos episódios, mas só para situar aí onde é que a gente está e o que está por vir. Adorei, muito bom, gente. Eu achei que, nossa, realmente dá para ver essa evolução claramente, dá para ver o valor do trabalho, assim, o valor do que vocês estão fazendo. Realmente adorei. Tenho certeza que todo mundo que assistiu vai adorar também. As duas estão de parabéns. A Mari fala uma coisa também que o resultado do trabalho dela é totalmente ligado à dedicação e ao que a pessoa está fazendo, né? No caso, a Adri. Eu acho que desde o começo, desde o primeiro dia, quando a gente decidiu, não, vamos com a Adri, nossa, assim, ela surpreende como ela vai além, ela quer se aprofundar no negócio, ela não faz, né? Ela quer se aprofundar, ela quer saber, ela vai atrás. Não, então também vou fazer coloração, também eu vou... E aí o resultado está aí, né? Exatamente. Então, acho que é isso, gente. Foi muito bom. Adorei. E mal posso esperar para a semana que vem. Nos veremos semana que vem, então, para contar tudo o que aconteceu. Aí. Então, tá Obrigada, bom. meninas. Obrigada, gente. Até mais. Até!